O senhor Dr. Fernando Freitas, médico, criador da consciência sistêmica e da constelação cirúrgica estruturada e estratégica, presidente do Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica. Muito obrigado por sua presença. Você é de Ribeirão Preto, não é isso? Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto, veio especialmente participar dessa audiência no Senado Federal. Muito obrigado pela sua participação. O senhor tem 10 minutos com tolerância de 5 para fazer sua palestra. Muito obrigado. Ok, uma gratidão profunda por esse convite e também pela sua atuação em relação às constelações. É um prazer enorme, acredito que seja um momento histórico para as constelações, esse reconhecimento. Então, parabenizo o senhor em nome de todo o Senado. E é interessante que eu faço parte dessa brigada médica, né? Porque parece que tem um monte de médicos e, para mim, também foi tomando consciência assim de quantos médicos estão presentes nessa abordagem. Eu venho numa área estranha, eu sou gastrocirurgião. Pensar num cirurgião fazer constelação é algo estranho, né? E eu venho daquele lugar que era muito quadrado, científico, que é o que é certo. E eu fui apanhando tanto na medicina, mas tanto, que eu estava lá, cuidava dos clientes, dava remédio, fazia cirurgia e daqui a pouco lá estão os clientes doentes outra vez. E aí eu querendo entender de onde vem tanta doença, como é que as doenças surgem, como é que essas doenças podem ir embora, por que um cliente melhora, por que outro cliente não melhora e faz a mesma coisa. E foi a partir daí, principalmente na área da gastro, né? É muito interessante ver a influência do estado emocional sobre a doença física do cliente. O que tem de ites nervosa por lá é impressionante. E aí era nítido ver, por exemplo, quando surgia a família para fazer visita para os clientes. Tinha alguns que melhoravam bem, outros pioravam. Era interessante ver também, levanta esse. Era muito interessante ver também lidar com a morte. Porque nós também não somos preparados para lidar com a morte. E como a dificuldade que tinham certos clientes de morrer. E o que acontecia com essas pessoas que sofriam tanto? Não tinha jeito, dava remédio, aquilo não passava dor e eles não conseguiam morrer. Tudo isso foi me levando a uma série de questões. Falei, o que tem por trás de tudo isso? E aí eu comecei a entrar no campo da psicossomática e o autor que eu sigo é o George Grodeck. E o Grodeck, ele falava uma frase que no começo para mim soou estranho, como também a constelação soou estranha para muita gente, né? Ele falava assim: toda somatização tem um conflito emocional infantil não resolvido. Toda somatização é dor no corpo, uma doença física. Conflito emocional infantil não resolvido. Eu gasto cirurgião, falo conflito emocional infantil, o que tem coisa de criança a ver com isso? Mas eu, curioso, querendo aprender, aprendi. No começo até falava, não é possível que sejam todos. Hoje em dia, todos. Porque a experiência é interessante. Quando você só emite opiniões sem base, é opinião minha. Mas a hora que você está na prática, a hora que você realmente vê, a hora que você vê o sofrimento humano, que você não tem recurso para lidar com aquilo. E quando você consegue entender o que está acontecendo, você sabe o que precisa ser feito e faz, e vê os resultados, é algo que não tem preço. Não tem preço. Eu comecei a me sentir realmente como médico. E do Grodeck, ele falava algo importante, que ele seguia a linha hipocrática. E quem é Hipócrates? O pai da medicina. Eu fui para a faculdade de medicina, uma excelente faculdade, a Escola Paulista de Medicina, a atual Unifesp. O que eu aprendi lá? Aprendi a identificar a doença e acabar com ela. Então, desde que mande a doença embora, está tudo ok, está tudo resolvido, a pessoa fica saudável. E aí vai para Hipócrates, que é o pai da medicina, e diz assim: não devemos tratar a doença, e sim o doente. A doença tem uma mensagem e ela precisa ser integrada. E você não pode tirar a doença de um doente. Hipócrates tinha um princípio há 300 a.C. Hipócrates tinha um princípio que se chamava de alternância somática. E ele falava assim: se o médico tirar a doença de um doente e ele precisa da doença, ele vai criar outra. Porque a doença tem uma função. Função. Para quem trabalha com sistêmica, sabe que as coisas têm uma função. Então a doença tem uma função. E aí ele falava algo importante dentro do tratamento. Ele tinha 3 princípios. Um dos princípios era vis medicatrix naturae. E o que seria isso?
O caminho do tratamento é o indivíduo voltar a ser natural, quer dizer, fazer parte da natureza. E sabe o que é fazer parte da natureza? As leis sistêmicas. Hipócrates já falava isso. Então, quando ele fala algo assim sobre a medicina, que me surpreendeu, porque eu não aprendi isso na faculdade. Na medicina ele fala assim, ele foi o criador da figura do médico da medicina. Onde está o poder de cura? O poder de cura está dentro do doente. E qual é o papel do médico? Ajudar o doente a se curar, porque o poder de cura dele está bloqueado. E o papel do médico é ajudar isso. Então, o papel do médico é trabalhar dentro do doente, no indivíduo, e ver o porquê que esse poder de cura não foi para frente. Quando nós trabalhamos hoje com constelação, nós estamos fazendo o quê? Trabalhando exatamente no indivíduo, ver o que está acontecendo dentro dele, que esse poder natural de cura não funciona. São os conflitos emocionais infantis, são os referenciais de família que ele carrega, são os referenciais de vida que ele carrega, o que é viver, o que é amar, o que é se relacionar, o que é família, o que é trabalho, o que é equilíbrio de trabalho com família, o que é a doença. E quando nós vamos ver as doenças, e foi muito gostoso ver os que me antecederam falando da medicina, o Zé Miguel, que vai ter um trabalho maravilhoso que ele vai mostrar aqui. Quando você consegue pegar um cliente e identificar as raízes do câncer, da depressão, das doenças autoimunes e todas as outras, e você saber que é possível trabalhar numa área onde a medicina não costuma trabalhar. A medicina trabalha de fora para dentro. Então, assim, eu vou identificar algo, o poder de cura está no médico, eu vou dar um remédio e você resolve. Só que o que aconteceu? O ser humano foi colocado no lixo. O ser humano parece que não tem mais poder de cura, então o poder de cura ficou fora. A medicina está doente, o relacionamento médico-paciente está doente, a estrutura de saúde está doente, porque ninguém olha para o doente, por incrível que pareça. Quando eu trabalho com médicos, até para ver a relação dele com os clientes, adivinha para onde eles olham? Eles olham para a doença. Teve uma época que eu trabalhei, era num setor que trabalhava com câncer, então era em oncologia. E aí eu fazia várias constelações e me surpreendeu, porque era assim, cada vez que eu trabalhava com um cliente, pedia para ele colocar onde ele se via, onde colocava a doença, que no caso era o câncer, e onde ele colocava a equipe médica. Todos, sem exceção, colocaram a equipe médica olhando para onde? Para a doença, mas nunca olhando para o doente. Então é uma crença que acabou ficando que o doente não tem capacidade de se curar. A capacidade de cura está só fora. Agora, como é que dá para trabalhar se eu não valorizo o poder de cura que tem dentro do indivíduo? Ele foi capaz de desenvolver a doença. Ah, você está culpando o doente? Não, estou falando da responsabilidade que ele tem sobre a vida dele. Se ele vai comer coisas que vão matá-lo, ele vai ingerir álcool, drogas que vão matá-lo, o que está acontecendo? Que ele está colocando tanto tóxico e tanto veneno na vida dele. Para que ele está se punindo? Que busca de morte que ele está tendo? Que é vida para ele? Tudo isso para mim foi criando um cenário. Eu falei assim, gente, é possível trabalhar, é possível fazer um tratamento eficaz. E como foi falado, não é substituir o atendimento médico, é acrescentar ao tratamento médico um outro poder. Agora imagina, se tem um tratamento médico de fora, de ponta, e tratamento médico que ajuda o cliente a ele também colaborar com o tratamento, não é de ser passivo, estou parado esperando que alguém faça alguma coisa por mim. Se o médico não tirou a doença, a culpa é do médico. Não, você é responsável pela sua vida e existem recursos sim para você sair desse lugar. Isso, a hora que existe na prática, tem algo que as pessoas às vezes perguntam assim, Fernando, você largou a medicina? Eu falei, não, agora que eu me sinto médico. Agora eu me sinto médico, porque agora eu consigo trabalhar com o cliente, entender de onde veio a doença, para que serve a doença e o que esse cliente precisa fazer para sair desse lugar. E os resultados são impressionantes, como todos que me antecederam e outros que virão estão vendo isso. E aí fica, por que será que ninguém está olhando para isso, né? Porque é uma coisa que, pelo menos para nós, é tão óbvia, mas aí me vem histórias da medicina. Por exemplo, quando veio Ignaz Semmelweis,
Naquela época não se sabia nada de doença contagiosa. Ele trabalhava no hospital e via uma série de mulheres que davam à luz e morriam de uma febre que dava no puerpério, febre puerperal. Era uma infecção. E não se tinha noção de onde vinha aquela doença. E os médicos, na época, querendo saber a doença, eles usavam um avental. Esse avental que eles usavam era tudo sujo de sangue e de pus, porque o avental, quanto mais sujo de sangue e pus, mais o médico era potente. Então, assim, eles iam fazer a autópsia, a mulher morreu, abre, tinha um quadro de septicemia, então tinha pus lá dentro, mexia, enxugava e depois ia fazer o parto da próxima que estava lá. Morreram milhares de mulheres, milhares de mães, milhares de mães. E aí ele olhava para aquilo e falou, não, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque nesse mesmo hospital, na seção do lado, eram as parteiras. E as parteiras não tinham aquela morte, mas os médicos tinham. E quando ele começou a mostrar isso, ele começou a fazer estatística. Nas estatísticas dele, ele anotou em torno de 4.000 mulheres que morreram depois de dar à luz naquele hospital. Da ala do lado das parteiras não tinha essa quantidade de morte. Era uma coisa absurda. E aí ele começou a entender que tinha alguma coisa que podia passar. Ele falava que era uma partícula cadavérica, podia passar do corpo daquela mulher que morreu para aquela mulher que ela vai dar à luz ali. Por quê? Porque o médico punha a mão ali e ia mexer lá. E isso ficou muito forte quando um amigo dele, fazendo autópsia, um estudante feriu o dedo dele com um bisturi e, né, quando feriu o dedo, ele infeccionou, morreu, teve o mesmo quadro, septicemia. Quando foi fazer, falou, tem uma coisa que passa do corpo dessa mulher, desse corpo doentio. E aí ele promoveu algo que foi uma coisa simples e maravilhosa, que era assim: antes de atender os clientes, lavam-se as mãos para tirar as partículas cadavéricas. O resultado foi impressionante. O índice de mortalidade caiu absurdamente. Qual foi a reação da classe médica? Ficaram felizes da vida? Não. Porque na época, assim, uns miasmas que acontecem. É impressionante, né? Cada besteira que a gente escuta, né? Então, não, são os miasmas. Isso aqui não tem nada a ver. Nada a ver. Resumindo essa história, ele quase enlouqueceu. Aí depois ele começou a ver que não era só do cadáver. Se tinha uma pessoa viva que estava com infecção, também podia passar. Aí ele promoveu lavar as mãos antes de atender qualquer pessoa. Aquilo foi um rebuliço, porque que é isso? Lavar a mão? Não pode, isso é um absurdo. É engraçado que a gente escuta esses absurdos, né? Esses comentários de gente que não sabe nada e depois fica assim, que é isso? Vai trabalhar lá e ver como é que funciona. Para ter uma noção, ele foi internado no manicômio, levou muita cacetada, porque na época o tratamento para louco era dar paulada e ele morreu cheio de pauladas dentro do manicômio. Esse é o destino das pessoas que falam a verdade. Então, quando você traz uma mensagem, ou você ataca a mensagem ou o mensageiro, porque para manter aquele status quo, porque se os médicos descobrirem que tinha uma chance de salvar tantas mulheres e eles não fizeram, adivinha de quem era a culpa? Ou a responsabilidade. Então é melhor sumir com ele. Hoje ele tem uma estátua numa universidade lá na Hungria com o título do Salvador das Mães. Porque graças a ele começou a colocar isso aí. Até chegar a Pasteur, olhar lá no microscópio e descobriu que tinha um micro-organismo. Eu falei, gente, não é que tem um negócio mesmo? Aí a partir daí apareceu a noção de ter uma doença contagiosa. Então, isso é assim que funciona. Se pegar o Freud, por exemplo, quando ele começou a entender as dinâmicas das milhares de mulheres que paravam no hospital com cegueira e paralisia histérica, que aquilo entupia os hospitais naquela época, a gente não tem noção do que era aquilo. E ninguém sabia o que fazer com aquilo. Aí quando Freud entendeu essa dinâmica do inconsciente, como não era uma lesão orgânica, é o funcionamento da mente que levava a isso. A hora que ele colocou tudo isso aqui, adivinha o que aconteceu? Foi atacado por todo mundo, porque isso não faz sentido, isso não tem nexo. É impressionante o que a gente faz, né? A gente nega a realidade que está na frente. E tem muita opinião, e eu queria ver cada pessoa que tem uma opinião negativa, se tivesse passado por isso, e tivesse passado por essa situação, ou alguém que ele ama, ia ver.
Por que será que se ataca tanto as coisas naturais e saudáveis? É um benefício enorme, é algo que pode diminuir em muito os custos da medicina. Imagina você promovendo uma dinâmica mais saudável, profilaxia, tratamento, o nível de cura que vai acontecer, quantos remédios, quanta dor, quanta morte pode ser evitada. E não acontece isso. Por quê? Porque temos opiniões, local básico nosso, nossa sede, né? E o que eu queria colocar, assim, o ambiente de cura que existe quando você começa a fazer esse tipo de trabalho. As pessoas entram em contato profundo com a dor, é um respeito profundo à dor de todo mundo, porque a dor do outro é a minha dor. E quando eu consigo olhar para a dor, eu consigo encontrar um caminho para resolvê-la. Então eu tenho uma dinâmica, eu falo muito assim, tem as queixas que os clientes trazem, mas o verdadeiro problema não são essas queixas. A função das doenças e das queixas é ocultar o verdadeiro problema, ocultar. E quando você descobre o verdadeiro problema, você sabe onde você precisa agir. Mas os problemas que o cliente traz, geralmente tem a função de esconder. E a função do profissional, eu faço uma analogia muito interessante, que é assim, o pessoal chega e fala assim, a constelação resolve tudo. Não, a constelação não resolve absolutamente nada. A questão é o constelador. A constelação é um bisturi. Se colocar o bisturi na mão de um excelente profissional, salva vidas. Se colocar um bisturi na mão de um leigo, estraga a vida de muita gente, vai fazer. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa, que nós temos a possibilidade de levar para um patamar muito maior. Aí o senador perguntou, você mora onde? Em Ribeirão. Eu estou a caminho da Flórida, vou estabelecer lá um Instituto Internacional. Graças a essa formação que eu coloco muitas coisas como embriologia, genética, epigenética, neurociência, eu vou colocando muitas dinâmicas para dar base, estrutura, para que a constelação não seja assim, é um achômetro, não tem achômetro. Eu mostro de onde está vindo todas essas histórias. E felizmente, a divulgação desse trabalho está indo muito grande. O Brasil é um celeiro de excelentes profissionais. É impressionante o que aconteceu com a constelação aqui. O Brasil tem uma característica de integração, de miscigenação de abordagens. Cada vez que vem aqui, a gente começa a misturar, não é mesmo? A gente vai, a bioenergética, o core energético, e vai saindo cada coisa interessantíssima. E essa abordagem cresceu tanto, e o Brasil é um potencial absurdo. Eu tenho alunos em 46 países. Eu vou montar um instituto internacional, tem mais de 30 mil alunos. E o grande objetivo é levar essa abordagem para um lugar cada vez mais amplo, levando até essa capacidade do Brasil de promover esse tipo de trabalho, e espero sinceramente que o mundo possa se tornar mais saudável, porque ele está extremamente doente. Eu estou fazendo a minha parte. Estou vendo o senador Eduardo Gerão também está fazendo a parte dele. E vocês que estão aqui, com certeza também estão fazendo. E se todo mundo fizer a sua parte, nós podemos chegar num lugar muito mais saudável e promover uma vida, um mundo saudável cada vez melhor. Espero poder ver isso enquanto estiver vivo, mas eu quero realmente que essa onda caminhe. E conto com todos os mais jovens para levar todo esse conteúdo para frente, que nós já somos meio dinossauro, né? Então, muito obrigado mais uma vez pela acolhida aqui, pela homenagem às constelações vindo do querido senador aqui, Eduardo Girão, e muita gratidão a todos vocês que fazem parte desse conhecimento e desse trabalho impressionante. Eu me orgulho de ser um constelador.